Sejam bem-vindos, especialmente as visitas que aqui se encontram. Bom, antes de começar o louvor, vamos curvar as nossas frontes para fazer uma oração. Querido Deus, amado Pai, obrigada por essa oportunidade de estar aqui na Tua Santa Casa. Esteja conosco e que nós possamos aprender a sermos pessoas melhores segundo o Teu caráter. Fica conosco durante esse culto, em nome de Jesus, amém. Então, para começar o nosso louvor, vamos cantar a música de número 70 do Nossos Inários, Porque Ele Vive. Deus
continuidade ao nosso louvor, vamos cantar o hino de número 324, Mãos. Estas mãos que Deus me deu foram feitas para servir o vizinho ao lado meu que não sabe mais sorrir. Através de minhas mãos eu pretendo lhe mostrar o sorriso de Jesus. Mãos consagradas para a causa em prol do amor, mãos dedicadas ao serviço do Senhor, mãos preocupadas em se unir às de Jesus, mãos que não temem o encontro com a luz. Há no céu, no mar, na flor, um detalhe de amor. Há também no entardecer a poesia do nascer. Na beleza natural eu contemplo digitar dessa mão que me criou. Mãos consagradas para a causa em prol do amor, mãos dedicadas ao serviço do Senhor, mãos preocupadas em se unir às de Jesus, mãos que não temem o encontro com a luz. Minha mão com a de Jesus vai se unir no ideal de mostrar que a sua cruz é um fato bem real. Através dessa união eu pretendo a integração com Jesus e com você. Mãos consagradas para a causa em prol do amor, mãos dedicadas ao serviço do Senhor, mãos preocupadas em se unir às de Jesus, mãos que não temem o encontro com a luz. Amém? Agora nós vamos cantar de pé o hino de número 18. Santo, Santo, Santo. Deus
se compassive, puro e perfeito, nosso Redentor. Santo, 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 Deus onipotente, tua criação manifesta o teu amor. Antes de criares todo o céu e a terra, eras e sempre has de ser, Senhor. Boa noite a todos os irmãos, sejam todos bem-vindos à casa de Deus, a todos que nos acompanham nessa noite, que a bênção de nosso Deus esteja com cada um de nós. Nós vamos orar agora pelos dízimos, pelas ofertas, e que nós também possamos colocar em oração, faça o pedido para a igreja, que nós nos nossos lares oremos pela pequena Letícia, a filha do Gilberto e da Solange. Alguns talvez não saibam, mas ela está hospitalizada, está bem malzinha. Vamos orar para que o Espírito Santo de Deus esteja com ela, com seus familiares que estão passando esse momento tão difícil. Vamos dobrar nossos joelhos então, vamos orar. Amorável Deus, Tu és maravilhoso, Senhor, Salvador. Por isso nós estamos aqui. Nós, como pecadores, nos dobramos nossos joelhos diante da Tua majestade. Muda, Senhor, o nosso viver. Transforma a nossa vida a cada dia, a cada momento, para que sejamos não somente membros da Tua igreja, mas também colaboradores na Tua obra, Senhor. Ajuda-nos nesse culto, aprendemos mais de Ti, abra o nosso entendimento, Teu Santo Espírito trabalha em nosso coração. Aceita também, Senhor, esses louvores que foram alçados a Ti para Te adorar. Aceita também uma parte daquilo que o Senhor tem nos dado, os nossos recursos, para que a Tua obra continue a crescer nessa terra. Nós sabemos que Tu és o dono do ouro e da prata, e se nós Te buscarmos em primeiro lugar em nossa vida, o Senhor nos dará o necessário para a nossa sobrevivência também. E aqui nós queremos repartir, dividir, trazer como oferta, como gratidão, uma parte desses recursos. Também de maneira muito especial, Senhor, Tu sabes da angústia da família do Gilberto, da Solange, a sua pequena Letícia. Ela está hospitalizada, estão passando momentos difíceis, Senhor. Mas nesse momento tão difícil, nós sabemos que o Senhor está do lado deles. E nós, como povo de Deus, como irmãos, como amigos, não podemos também deixar de fazer a nossa parte, de nos colocarmos em oração, intercedendo por essa família tão querida. Nós também queremos, ó Deus, colocar nas Tuas mãos o culto dessa noite. Pastor Quarupi, mais uma vez, seja utilizado, seja usado por Ti para trazer a mensagem dos céus, para que nós, como igreja, como indivíduos, como corpo de Cristo, sejamos cada vez mais a imagem e semelhança do nosso Senhor e Salvador. Rogamos as Tuas bênçãos, em nome do Senhor Jesus. Amém.
Meu cordial boa noite aos queridos irmãos. Que o poder e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa estar sobre todos nós nessa noite. Amém? Que bom. Espero que tenham tido um bom primeiro dia da semana hoje, né? Espero que vocês possam ter uma feliz semana a partir do momento que o sol se pôs hoje, quando começou uma nova semana. E um dia eu quero poder acostumá-los a dizer, olha, feliz domingo também. Ou é pecado a gente dizer feliz domingo? Mas que vocês tenham agora uma feliz semana, tá bem? Deus possa abençoá-los. Nessa noite quero analisar a vocês um contexto bíblico que eu acho que é de fundamental importância. Normalmente a gente, se eu perguntasse a todos vocês aqui, quem se sente salvo? Talvez alguns teriam medo de levantar a mão e dizer, poxa, isso é pretensão minha. Dizer que eu já estou salvo. E nós orientamos a igreja para que não tenha essa pretensão. Mas aqueles que não se sentem nesse processo de salvação salvos, não estão preparados para ir para o céu. Eu tenho que acordar salvo e dormir salvo. Se eu não sinto isso, quando vou sentir? Se eu não acredito no perdão dos meus pecados e não tenho certeza que poderei ser salvo, e se Cristo voltasse hoje eu estaria salvo, o que eu faço aqui na igreja hoje? Então eu não vou expor isso a nenhum de vocês, para que vocês não passem por essas situações. Mas uma coisa eu quero deixar bem claro a cada um de vocês, de que nós precisamos ter o conceito exato do que é salvação. Alguns acham que porque aceitaram Jesus como seu salvador pessoal estão salvos, e tem religião, especialmente do sistema carismático pentecostal, que dizem, um dia salvo, salvo para sempre. E esse é um princípio errado. A salvação ela é condicionada a um relacionamento diário e íntimo com quem? Com Deus. Ela é um processo na vida do cristão, que ela começa com a justificação, passa pela santificação, e ela é concluída num processo chamado glorificação. Está claro? Somos justificados quando aceitamos a Jesus como nosso Salvador pessoal. E somos glorificados só quando Cristo voltar e nos dar o direito de ir com Ele para onde? Para o céu. Portanto, todo aquele que, quando aceita Jesus como seu Salvador pessoal, está dentro de um processo chamado processo de santificação, de crescimento em graça, através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só que quando tínhamos nessa igreja, há 10 anos atrás eu participei, no ano 2000 participei da conferência de Toronto, no Canadá, e lá determinou-se, um dos votos foi a 28ª doutrina que a igreja adventista pregaria, que é bíblica, é permanência em Cristo. Por que a igreja decidiu pregar essa doutrina? Ou expor e agregá-la às 27 doutrinas que tinha essa igreja como doutrinas fundamentais da igreja? Que descobriu que o princípio dessa igreja é fazer com que o membro compreenda que quando ele aceitou Jesus Cristo como seu Salvador pessoal, ele foi justificado de todo o pecado que cometeu daquele momento para trás. Mas que a vida dele, dali para frente, deveria ser uma vida de contínua ou contínuo relacionamento com quem? Com Cristo. E que no momento que ele quebrasse esse relacionamento, ele estaria perdido. Então, a igreja deixou claro de que quando estamos com Cristo, estamos salvos. Quando estamos sem Cristo, estamos o quê? Perdidos. Não tem meio salvo e meio perdido. É por isso que lá em Apocalipse, no capítulo 12, também no capítulo 14 menciona, aqui está a perseverança, e outros dizem, aqui está a paciência dos santos. A igreja chama de santos, a Bíblia, desculpe, chama de santos. Quem são os santos? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Então esses que estão dentro do processo da santificação, a igreja os leva a entender que estão salvos. Se Cristo voltar, estão salvos. Mesmo a despeito dos nossos pecados. E é por isso que quando você sente a consciência pesada, que você hoje, se Jesus voltasse, não estaria salvo, ou não estaria salva, você precisa entender, eu preciso dormir hoje à noite salvo, porque se eu não acordar amanhã, eu terei o direito à salvação. Então você toda noite tem que pedir perdão pelos pecados cometidos durante aquele dia,
E quando amanhecer, Senhor, obrigado por esse dia. E eu quero que tu me prepares para ter um dia, mais um dia de santificação em preparação para estar contigo aonde? No céu, porque não sabemos o dia que nós vamos morrer. Está claro por enquanto? Agora, o que faz alguém então sair da igreja? E o que faz alguém permanecer na igreja? É esse relacionamento íntimo com Deus. Certa vez Jesus foi abordado. E abordado pelos seus discípulos, porque eles ficaram preocupados com a questão da salvação. E toda a parábola que Jesus introduzia assim: o reino dos céus é semelhante. E ele fazia uma comparação. Sempre comparava uma situação que as pessoas passavam, uma situação que as pessoas viviam ou vivenciavam a seu tempo, e dava uma parábola, uma história que ele contava para ilustrar qual era a situação daqueles indivíduos ou daquela história para o reino dos céus. Quem poderia estar ou não poderia estar no reino dos céus. Quem entraria ou não entraria no reino dos céus. Quem poderia um dia ser salvo e poderia perder a salvação. E no capítulo 14, quando termina o capítulo 14 do livro de Lucas, os discípulos interrogam a Jesus com respeito a uma situação. E eu queria que vocês abrissem vossas Bíblias no capítulo 14 de Lucas. E Jesus teve que apresentar 3 parábolas para que pudesse dar o sentido próprio do que os discípulos estavam interrogando a ele. Lucas capítulo 14, abram comigo vossas Bíblias. Enquanto vocês procuram, eu quero saudar os nossos irmãos e amigos que estão via internet nos assistindo nessa noite. Um deles, o irmão Zenato, lá na Itália. Ele manda uma recomendação, um abraço a toda a nossa igreja. Irmão Zenato, que Deus possa abençoá-lo e que o poder de Deus e a graça de Cristo continue com o Senhor, resolvendo sua situação. E eu espero que você dê um abraço digno e um abraço muito bom no Papa aí, tá bom? Deus possa abençoá-lo. E não demora muito, a igreja precisa de você aqui. Mas, queridos, acharam Lucas capítulo 14? Em Lucas capítulo 14, aqui está o que os discípulos se preocuparam. Versículo 34 e 35. Jesus: o sal é certamente bom, caso, porém, se tornar insípido, não restaurará o sabor. Nem presta para a terra, e nem mesmo para o noturno, lança-o fora. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E os discípulos se incomodaram com isso. O que o mestre está querendo dizer isso? Que história ele está querendo nos ensinar falando do sal? Que serve para dar sabor, e se ele não for usado, o que não tem sal torna insípido. E por que ele diz que se não presta, se ele não serve para dar sabor, ele tem que ser jogado o quê? Fora. Eles compreenderam isso? E começaram a interrogá-lo. Aproximaram-se os discípulos por causa disso. E também todos os publicanos e pecadores para ouvi-lo. E nesse momento murmuravam os fariseus e os escribas dizendo: este recebe pecadores e come com quem? Com eles. Jesus então aproveita, porque Jesus estava explicando aos discípulos a questão de por que o sal, se não servir para poder temperar a comida e dar sabor, tem que ser jogado fora. E como eles não compreenderam, e havia pessoas diferentes ali, especialmente alguns fariseus, que condenavam Jesus por estar comendo com os pecadores, como diz assim: quem é esse que é santo e está comendo com o pecador? Como ele diz, quem é esse que não está fazendo o que deveria fazer, só comer com santos? Se ele come com pecador, então ele não é santo. Jesus então quis passar para eles a ideia, que ele já estava antes mencionando sobre o sal, de que eles, na verdade, por mais que para eles fossem pecador, mas teriam direito a salvação, e não seriam dessa forma simplesmente condenados pelo fato de uma posição social deles, e sim pela questão espiritual. Jesus precisa então, para que eles entendessem isso, e aqueles próprios fariseus criticando, ele então contou 3 parábolas, uma em seguida da outra. E por que foram nessas 3 parábolas? Porque ele quer apresentar 3 personagens distintos nessas 3 parábolas. A primeira parábola que ele apresenta é a parábola da ovelha perdida. E nessa parábola, que está no capítulo 15, a partir do versículo 3, ele menciona de que se
um indivíduo tem 100 ovelhas e uma sai do redil e se perde, diz que aquele pastor pega aquelas 99 ovelhas, guarda e vai em busca daquela única ovelha, mencionando um primeiro fator, que mesmo que seja uma só ovelha, essa ovelha é importante para o reino dos céus. Que Deus está disposto a salvar a todos, apesar de sabermos que nem todos serão salvos. Mas Deus está disposto a salvar todos. Na parábola da ovelha perdida, a ideia é de que Deus não quer perder nenhum. Deus quer salvar a quantos? A todos. Mesmo sabendo que nem todos serão salvos. Depois Jesus apresenta uma segunda parábola, a da dracma perdida. A da dracma perdida agora não apresenta a posição de Deus, apresenta a posição do proprietário preocupado em procurar aquela dracma que havia perdido, e porque para ela tinha um valor específico, que era uma mulher que perdeu e passou então a procurar a dracma perdida. E aqui diz o texto, mexendo tudo até que pudesse encontrar. E ele no versículo 10, por falar da dracma, diz: eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então estava mencionando que mesmo que se perca alguém, quando esse alguém se arrepende, diz que há júbilo, a festa onde? No céu. Então, lá na primeira parábola ele mostra a posição do pastor em busca da ovelha. Agora a posição da ovelha em se arrepender e voltar ao redil, na dracma perdida. E qual é o júbilo do céu por aquela ovelha voltar? E quando ele apresenta a parábola do filho pródigo, quero falar um pouquinho mais dela. Agora ele apresenta os 3 aspectos, porque o terceiro aspecto só aparece nessa parábola, chamada a parábola do filho pródigo. Como é uma parábola conhecida, nós não vamos de texto a texto, mas nós vamos entendê-la de uma forma específica, analisando alguns pontos nesse contexto. Diz que continuou, ele já estava apresentando 2 parábolas antes, uma apresentando a da ovelha perdida, outra da dracma perdida, 2 casos diferentes de perdição, porque um era um instrumento, outro era uma ovelha, a posição do pastor e a posição do júbilo no céu por ter achado, e a busca daquela mulher incessante pela dracma perdida, o que era importante para ela. Ele continua apresentando agora de um certo fazendeiro que tinha 2 filhos, e totalmente diferente um do outro. E nós em casa nunca vamos ter um filho igual ao outro. Normalmente os filhos se diferem. Eu tenho em casa 2, e o Eric é um indivíduo introvertido, calado, centrado. A Érica é espalhafatada, é alegre, sabe, fala pelos cotovelos, e é dessa forma. Ela é espontânea, ela acha que sabe de tudo na vida, não é verdade? Já o Eric não, pergunta muito porque quer saber. Mas interessante que nós somos assim. E aquele homem tinha 2 filhos, e um deles, aparentemente tudo bem, chega ao pai e diz: pai, eu quero o que me pertence, a minha herança, e simplesmente quero cuidar da minha vida. E eu sei, irmãos, como um pai sofre quando ouve isso de um filho. Eu quero viver a minha vida. Eu imagino quando nós tomamos a decisão de andar pelas nossas próprias pernas, independente de Jesus, e tomar o volante das mãos dele. Lembram de ontem? Tomar o volante das mãos deles e querer viver sozinho, sem interferência de Deus na vida. Imagina quando Deus sofre. E se Deus sofre, imagina o indivíduo querer viver por conta própria. Mas esse é um direito que ele tem. E Deus deu esse direito desde o Éden, quando disse a Adão: Adão, olha, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dessa não comereis, porque no dia que dela comer, certamente morrerás. Deus poderia, no momento em que Eva pegou no fruto, sendo enganada, Deus podia pegar Satanás: sai fora, que você não vai enganar ela não. Eu não vou deixar. Por que Deus não interferiu? Porque Ele nos deu uma coisa chamada livre arbítrio, direito de escolha. E Deus é tão justo que se Ele deu, é para ser usado. E Ele permite que nós usemos isso até no processo de salvação. É por isso
que eu tenho dito algumas vezes, as pessoas se preocupam quando eu falo isso. Falei esse dia ali no Itaú, e o pessoal ficou com o olho arregalado me olhando assim, porque eu disse, eu sei aqui quem vai se perder. E eu olhei para a cara de todos eles, como eu estou olhando para vocês. E eu disse, aqui eu sei quem vai se perder e quem vai se salvar. Não tenho dúvida, porque eu sei aqui. E teve um menino, teve cara, quem é, pastor? Perguntou bem na frente. Eu disse, quem quiser se perder e vai salvar quem quiser ser salvo. Porque salvação é direito de escolha. Então chegou um momento que aquele filho chegou ao pai e disse, pai, eu não quero mais ficar aqui. Eu quero sair, quero viver a minha vida. E o pai tem que abrir as portas da casa e deixá-lo sair. Sabe por que Deus permitiu que Eva e Adão comessem do fruto e Adão e Eva pecassem? Não porque pelo fato de que ele querer que o homem sofresse, mas para que ele pudesse ser justo e o homem cumprir com aquilo que ele havia escolhido. É a escolha, e Deus respeita nossas escolhas. E é por isso que eu digo, quando o membro decide sair, sabe, só a graça e o poder de Cristo pode buscá-lo. E quantas vezes tem membro dizer na minha casa, pastor, por favor, eu estou dizendo que eu não quero mais. Tudo bem, mas a minha função ainda é dizer que você está pensando errado e está agindo errado, e você se afastou de Deus e por isso não tem mais nenhum sentimento por Ele. Não tenho, mas eu não quero. E aí eu tenho que admitir, Deus tem que falar com a Arupe, ele não quer, não força, até que ele queira. E muitas das vezes nós não entendemos isso. Às vezes o pai não entende isso quando o filho chega a agir dessa forma. Às vezes a mãe não entende isso quando o filho chega dessa forma. Às vezes, irmãos, até mesmo nós na igreja não entendemos como é que aquele irmão era ancião da igreja e ele agora saiu, arranjou outra mulher, deixou a família dele e está nessa vida. Nós não entendemos isso. Mas essas são as artimanhas de Satanás a fazer com que a pessoa não queira mais a salvação, pelo menos naquele momento. O pai poderia dizer, você não sai, eu não dou o dinheiro. Mas o filho já era de maior. E era uma questão de escolha. Eu imagino aquele pai sofrendo, porque se saísse sem recurso, talvez não faria tanta besteira como fez. Pai sofrendo, ter que também pegar em vida a herança dele e entregá-la à mão. Aqui, filho. É o que você quer? E eu quero dizer nessa noite que é assim que Deus faz com todo aquele que já conheceu a luz do Evangelho, mas decide virar as costas para ele. Imagina o sofrimento de Deus, o sofrimento de ter entregue seu Filho, Jesus, na cruz do Calvário, por aqueles que ignoram a sua vontade, rejeitam o seu amor e buscam os seus próprios caminhos. Talvez Jesus estava querendo dizer isso. Esse sal tornou-se insípido. Deixa que ele não vai cumprir mais o seu dever. Vocês conhecem o padrão da história. Isso não quer dizer que Deus não ame. Isso não quer dizer que Deus não vai ainda dar oportunidades. E toda vez que uma pessoa chega a essa pessoa que decidiu viver a vida sozinha, a parábola ilustra bem claro isso, que ele teve essas oportunidades. É como se Deus abrisse uma porta para ele, filho, volta, está na hora de voltar. E ele vai tomar adesão. Ou ele volta ou ele diz, não, eu quero continuar no caminho. E eu vejo a parábola do filho pródigo assim. Esse filho sai, e enquanto tinha amigos, tinha dinheiro, não ouvia a voz de Deus. Isso não quer dizer que Deus não o chamasse. Cada pessoa que um pastor visita, cada pessoa que o irmão visita, cada pessoa da sua família que você diz para ele, vamos para a igreja sábado. Ele diz, não, não quero ir, não estou pronto para ir. É uma porta que está se abrindo e ela está sendo fechada por trás dele. E quanto mais ele vai, a voz de Deus e do Espírito Santo vai ficando mais longe, e ele vai ouvindo menos. Chega um ponto, se ele não ouve mais a voz, é porque está muito distante de Jesus. Quero dizer a vocês de que as oportunidades que deu aquele menino, aquele filho pródigo, o pai deu a condição para ele viver uma vida abastada em outro lugar, sem se afastar dos princípios que ele havia aprendido em casa. Mas ele não queria. Queria viver a vida que ele queria viver. Ele saiu para viver a vida que ele vivia.
E eu quero dizer a vocês que nós temos pessoas aqui que viveram isso. Que se tornaram cristãos, período da adolescência, né? Saíram da igreja. Mas eles não podem negar de que algumas vezes eles ouviram a voz de Deus chamando. Deus mostrava para eles alguma coisa chamando. Deus de alguma forma apresentava para eles alguma coisa e eles sentiam o chamado. Alguns saíram, bebiam, fumavam, viviam a vida que viviam, mas nunca deixaram de alguma vez ouvir a voz de Deus. Não importa a distância que ele se tornou de Deus, se naquele momento, mesmo que esteja longe, ele quase não ouvindo, ele ainda ouve um chamado e ele retorna, aí a atitude muda. Eu vou mostrar para vocês. Quando aquele jovem perdeu tudo, perdeu os amigos, perdeu tudo, ele lembrou da casa de quem? Do pai. Todo que sai, um dia lembra na casa do pai. Você vai ter dificuldade de ver um adventista abandonar a igreja e ir para uma outra denominação. Sabem por quê? Porque a casa dele não é lá. A casa dele é onde? É aqui. Ele vai para qualquer outra coisa, menos para outra denominação. Porque ele tem certeza que se um dia ele tiver que voltar, ele volta para a casa do pai. Isso, a parábola é clara, isso acontece na nossa vida, e volta para a casa do pai. Mas muitos se afastando de Deus, que a voz de Deus já não é ouvida. E se nesse período Jesus volta, eles perdem tudo que construíram na vida e todo o período que tiveram na igreja. Por isso que o processo de santificação é permanência em quem? Em Cristo. Mas a Bíblia diz que depois dele sofrer e não ter o que comer, lembrou da casa do pai. Talvez fosse a última vez que Deus fizesse a trazer a lembrança da casa do pai. Disse, na casa do meu pai, até jornaleiro vive melhor que eu. E eu estou nessas circunstâncias. E diz que a decisão dele é interessante. Levantar-me-ei, irei ter com quem? Com meu pai. E lhe direi, pai, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me, ou usa-me apenas como um dos teus jornaleiros. Essa é uma adesão dele agora. Entenderam? A adesão de sair foi dele. A adesão de voltar foi de quem? Dele. Você vai dizer, mas Deus não agiu na vida dele de alguma forma? Sim, Deus sempre continuou chamando, mas dependia da vontade dele. E é por isso que quando uma pessoa decide sair, não tem quem faça ele voltar. Porque vai depender do que ele quer no coração dele. E Deus às vezes permite que ele saia para ele aprender que o caminho que ele estava percorrendo, o caminho que ele buscou, não é um caminho de vida, é um caminho de quê? De morte. E se ele ainda pode ouvir a voz de Deus, ele precisa voltar. E alguns tentam hoje voltar e não conseguem. Sabem por quê? Porque complicaram tanto a vida que não tem condições. Eu era pastor na igreja central de Santarém. Não pode dizer central, mas era o distrito de Santarém. Esses tinham 4 municípios. Eu era pastor de Santarém, 6 aliás. Santarém, Monte Alegre, Alenquer, Óbidos, Oriximiná e Terra Santa. Vocês imaginam? 32 congregações. Então eu passava em alguma dessas igrejas de 2 meses, 3 meses. E eu me lembro de que tive um caso ali. Encontrei na cidade de Santarém um ex-pastor. Trabalhou na obra por 5 anos. No 6º ano foi desligado por transgressão do 7º mandamento. Ele infelizmente se relacionou com a própria secretária da esposa dele, que trabalhava na casa dele. Como no adágio popular, pela empregada da casa. No período que eu era pastor, eu muitas das vezes o visitei. E ele chorava dizendo, qual é a solução? Pastor, qual é a solução? Eu digo, eu não sei, só Deus sabe. Mas alguma coisa você precisa de solução. E eu sentia que ele tinha vontade de voltar. Não para ser pastor, mas voltar para a igreja. Mas não tinha pastor que pudesse batizá-lo. Vou explicar por quê. Ele abandonou a esposa. E 1 ano depois que ele abandonou a esposa, aquela mulher com quem ele havia adulterado, ela engravidou. Do primeiro filho
do segundo filho, do terceiro filho. No terceiro filho ele viu que não tinha jeito, mas era a amante, era a mulher do adultério, foi aquela mulher que fez ele perder o ministério, foi aquela mulher que fez ele sair da igreja. Teve que casar com ela. Casou-se com ela. E ao casar-se com ela, agora ele pensa, como é que eu vou fazer para voltar? Ia deixar uma mulher com 3 filhos para poder rebatizar. Ia ter que se divorciar de uma mulher que tinha 3 filhos dele agora. Mas foi essa mulher quem tirou ele da igreja. E eu disse, olha, eu busquei o manual de todo jeito e eu sei que a graça de Cristo é maravilhosa, mas eu não sei como fazer para batizá-lo. Porque você está em adultério. Ainda mais a esposa dele ficou tão angustiada que decidiu não casar mais com ninguém. Ele estava divorciado. Ele estava divorciado já há 9 anos da esposa e ela sozinha. E se um dia ele tivesse que casar, que ele casou com ela, ele teria que se separar daquela mulher, a esposa dele teria que ter marido e ele ainda teria que casar com outra que não fosse adúltera para a igreja poder aceitar. Porque no momento, como é que a igreja, depois de aceitar, ele rebatizar, vir para a igreja e continuar casado com a mesma mulher que tirou ele da igreja? Você vai perguntar, pastor, mas Deus não perdoa o pecado? Perdoa. Todos os pessoal não perdoam o pecado com o Espírito Santo. Mas foi a decisão dele fazer assim e se complicou tanto que a igreja não tem soluções para essa situação. Então, para ele batizar, ele teria que abandonar aquela mulher, abandonar o pecado, porque se eu roubo de você um violão e me arrependo porque roubei o violão e quero batizar, fui excluído porque tornei-me ladrão, eu quero batizar, a primeira coisa que eu tenho que fazer é devolver o violão. Como é que eu quero dizer? Eu quero voltar para a igreja, estou arrependido pelo meu pecado, mas eu quero ficar com o violão que eu roubei. Para deixar de ser ladrão, eu tenho que abandonar o pecado. A Bíblia diz que o primeiro processo, alguém que está pecando, é abandonar o pecado. Não, mas eu quero voltar para a igreja, quero ficar com o meu pecado. E às vezes nós complicamos a vida no mundo que quase não tem solução. E eu disse, meu irmão, e eu via chorando, derramando lágrimas, eu dizia, só Deus tem a solução. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o resto Ele fará. Mas se um dia Deus colocar uma vontade no seu coração, mesmo que isso escandalize quem quiser escandalizar, faça, se for em busca da vontade de quem? De Deus. No fundo eu estava dizendo, se essas crianças crescerem um pouquinho mais, abandone. Deixe. Porque ainda é pecado na sua vida. Você tem que abandonar o pecado para um dia ter a salvação em Cristo Jesus. Graças a Deus. Machucado, humilhado, sofrendo, diz que aquele jovem voltou. Então nós temos 3 atitudes que Jesus que mostra nessa parábola. A primeira, da vontade pessoal do ser humano. Deus respeita a sua vontade. Mesmo que sua vontade seja estar contra ele, seja defamá-lo, seja abandoná-lo, seja você ir para onde você quer ir, Deus vai respeitar, porque Ele é justo, Ele é justiça, é misericordioso, mas é justo, e Ele tem que aceitar o que você quer. E eu digo uma coisa, é a única impossibilidade de Deus, é forçar você a querer, forçar você a ir para o céu. Ele pode condicioná-lo, mas Ele não vai forçar. A vontade tem que ser sua. Não vai levar do céu ninguém na marra. É verdade ou não é, irmãos? Você não vai poder levar. Mas por outro lado, você tem que ter desejo no coração. Você tem que buscar a Ele, orar, se arrepender dos seus pecados. Então aí sim, Ele vai voltar a trabalhar na sua mente, dizer, até que você tenha a vontade. Mas essa vontade é sua. Diz que o primeiro personagem é o teu querer, o meu querer. Por isso está um hino que diz, faça em mim o teu querer, querer de Deus. Deus quer, mas vai depender de que eu também queira. Segunda que nós encontramos aqui, é o personagem que eu menciono do irmão. E nós somos parecidíssimos com o irmão do filho pródigo.
Porque nós achamos que o tempo de igreja que temos nos garante a salvação. E aquele filho disse: pai, eu estou contigo todo o tempo, nunca te abandonei. E agora o teu filho está voltando aí e tu está aceitando assim, como se fosse mais importante do que eu? Quando Jesus lavou os pés dos discípulos, Pedro não compreendeu. Jesus disse: Pedro, se eu não te lavar os pés, tu não terás parte com quem? Comigo. Sabe o que Jesus estava dizendo? Que para ter parte comigo, você não precisa estar 20 anos na igreja como alguém que também está há só 2 meses ou 1 semana. Aqui não tem senhor e não tem servo. Aqui não tem pastor, não tem irmão. Aqui não tem maior e não tem menor. Para a salvação todos nós somos iguais, quando estamos dentro do processo da salvação. Estão me entendendo? Não é o tempo de igreja que lhe garante estar no céu. E não é o tempo de igreja que vai fazer você sair do céu. Não importa que seja pouco tempo, como se seja muito tempo, o que importa é o seu relacionamento com quem? Porque senão não pregávamos a salvação que Deus deu ao ladrão na cruz. Quanto tempo ele teve de relacionamento com Jesus? Se muito, pouquinhas horas ali na crucifixão. Ele nunca tinha feito a vontade de Jesus, mas ele sabia que era Jesus. E ele sentiu vontade de salvação. E ele virou para Jesus: Senhor, lembra-te de mim, eu quero, quando entrares no teu reino. E ele pediu para Jesus, sabendo que Jesus ia morrer. E um dia eu preguei aqui para vocês, ele acreditava que Jesus ia ressuscitar. Ele acreditava que Jesus tinha um reino. Então, o querer dele foi fundamental naquele momento. E Jesus sabia a sinceridade que ele tinha no coração. Ele estava perto da cruz e aproveitou a oportunidade. O outro ladrão, quanto mais longe da cruz, melhor. Por isso que ele disse para Jesus: salva-te a ti mesmo e a nós também. Tu não és o Messias? Então te salva e salva a gente também. Tira a gente da cruz. Enquanto que aquele ladrão não. Tá bom, eu estou aqui, eu sei que vou morrer, mas mesmo que eu morra, lembra-te de mim quando ires ao teu reino. E por causa desse pequeno tempo, Deus diz a ele: estarás comigo no paraíso. A vontade do indivíduo é fundamental. Mas o irmão do filho pródigo disse: olha, por que ele tem mais direito se eu estou aqui? Nunca abandonei a igreja. E muitos de nós achamos que por estarmos todo esse tempo na igreja, isso nos garante salvação. Nós não estamos salvos se não tivermos intimidade no relacionamento com Jesus. E o que garante também a gente passar todo esse tempo na igreja é essa intimidade com Jesus. Porque se não tiver intimidade com Jesus, mais cedo ou mais tarde nós estaremos o quê? Abandonando a igreja. Não é verdade, irmão? Então, muitos de nós, às vezes criticamos quem sai ou quem está lá fora, dizendo: coitado, está perdido, coitado, está no mundo. Mas interessante que nós não podemos julgar a ninguém pelo fato que nós não sabemos o que a pessoa tem dentro do coração, e não sabemos o que ele pensa e o que ele quer, e a vontade que exerce no seu coração. Por isso que a Bíblia é clara em dizer que nós não podemos o que? Criticar a ninguém. E de que antes que a gente jogue alguma coisa no olho do outro, a gente olha o que? O cisco no nosso próprio olho. Terceiro aspecto é do pai. E quantas vezes nós temos alguns pais aqui, com respeito a eles, que estão tremendamente preocupados com seus filhos. E eu imagino como Deus não estava preocupado com aquele filho que sai. Imagino como aquele fazendeiro não estava preocupado com aquele filho que queria ir embora. Ele sabia o caminho que o filho ia trilhar. Ele sabia que o filho ia fazer tudo que não presta. Ele sabia que o filho ia jogar todo o dinheiro fora. Ele sabia de tudo já. Ele só não sabia se o filho ia querer voltar. E todas as vezes que o filho tinha oportunidade, o pai continuou fazendo o que, irmãos? Oração intercessora pelo filho. E diz a Bíblia, aqui, que o pai todas as vezes, toda manhã, depois de orar, ia para lá, para frente da tenda e olhava o horizonte, para ver se via a imagem do filho retornando. Esse Deus é um Deus que sempre espera. Amém? Sempre espera. Ele espera que um dia você lembre dele. Ele espera que um dia você volte-se a ele. E permita que ele dirija a sua vida. A posição de Deus é sempre de estar de braços
abertos. Isso é magnífico entender. E isso é muito importante entendermos. Que a misericórdia de Deus, ela é extensiva, ela não dura para sempre. E muitos dizem, a misericórdia de Deus dura para sempre. É que está querendo dizer que Deus é misericordioso, mas um dia a porta da graça vai... Isso não quer dizer que a misericórdia de Deus acabou, mas ela vai depender do tempo que você tem. E você não sabe quanto tempo tem de vida. Alguns vão e tem tempo de vou e voltar. Alguns vão e não voltam mais. Porque quando vão, ficam vulneráveis e Satanás vai fazer tudo para prendê-los lá onde estão. A pergunta é, que situação se você se encontra? Salvo ou perdido? Saiba que se sente perdido, o pastor maravilhoso sempre está disposto a clamar pelo seu retorno. Deus sempre vai estar disposto a lhe buscar. Onde quer que você esteja, Ele sempre vai estar disposto a buscá-lo, em qualquer circunstância que você esteja. E não importa que você desça ao mais fundo do lamaçal, e não importa que você não se sinta mais digno ou digna, Ele vai estar disposto a buscá-la e a buscá-lo onde você estiver. Mas basta que você queira. Quando você quer, a situação muda. Isso nós não podemos esquecer. Por outro lado, quando nós tomamos a decisão de sair, saiba de que nós saímos ou porque fomos condicionados pelo inimigo que quer nos tirar, nos afastar de Deus, que ele sempre vai estar fazendo isso, mas exerceu a nossa própria vontade. E tem gente que quer justificar o pecado. Tem gente que quer justificar. Ainda quando era pastor lá no norte, lembrei que fui visitar uma irmã. E o esposo havia abandonado. Mas ele tinha sido ancião de igreja por muito tempo. De uma igreja só ele tinha sido 8 anos ancião. E tinha um respeito da igreja. Tinha, como é que eu digo assim? Uma admiração da igreja. Porque era um homem, no adágio popular no norte, pau para toda a obra. Já ouviram falar isso? Era um homem útil para tudo que fosse necessário na igreja. E a igreja tinha um conceito tremendo. E de repente a igreja se deparou com uma situação. Ele com uma outra mulher e a sua mulher sozinha. E eu fui visitá-la. E ela sofria. E eu perguntei para ela, irmã, deixa eu lhe perguntar uma coisa. Além de mim, alguns outros irmãos vieram visitá-la? Já, pastor, vieram alguns. E graças a Deus alguns vieram. Mas teve umas 2 visitas, pastor, que eu prefiro que não tivesse vindo. Digo, por quê? Porque alguns vieram aqui e me perguntaram, minha filha, você já pensou o que você fez que não agradou teu marido para ele chegar a esse ponto de adulterar com outra? E ela me falou uma coisa que eu não tinha pensado, e hoje eu digo para vocês de público. Para o pecado a gente não pode arranjar desculpa. Se pastor, por mais que eu não tivesse sido a esposa ideal, por mais que eu não tivesse tratado bem, isso não dá motivo para ele o quê? Adulterar e buscar uma outra mulher. Mas tem gente que quer justificar o pecado. Ah, pecou por causa disso. Pecou por causa daquilo. Ninguém peca por acaso, irmãos. Deus não seria justo se você pecasse sem pensar no pecado. Pecasse simplesmente por pecar. Você pode até pecar por ignorância. Sim, por ignorância, por não saber que aquilo era pecado. Ok? Mas pecar, quando você tem consciência do que é pecado, antes de pecar você tem uma oportunidade. E a Bíblia é clara, eis que eu coloco diante de vós 2 caminhos, o caminho do bem, o caminho da vida, o caminho do quê? Da morte. Escolhei, pois. José chegou a dizer, povo, escolhei, pois, a quem sirvais. Diante de todo pecado, nós temos um tempo para decidir pecar ou não, ou fazer a vontade de Deus ou não fazer a vontade de Deus. Mas tem gente que quer justificar o pecado. Ora, se ele hoje vive com uma outra mulher e está vivendo com aquela mulher, ele um dia tomou decisão, foi a vontade dele ir para lá. Se a outra ajudou ou proporcionou um motivo para isso, isso não vem ao caso, porque por mais que ele tivesse até motivos, mas sair e pecar não é motivo para isso. Por isso que o pecado nunca pode ser o que, irmãos? Justificado. Eu conheço também uma mulher que fazem
40 anos que está sozinha. Criou 2 filhos. Teve o primeiro filho com 17 anos, o segundo com 20 anos. E o marido abandonou. 40 anos sozinha. Nesses 40 anos, ela sempre achou que não podia, a ideia dela, não podia ter outro marido, porque foi aquele que ela casou, foi com aquele que ela colocou na mão de Deus. Então era o único marido dela. E antes de sair de Manaus, eu fui visitá-la. E ela olhou para mim e disse: pastor, eu tenho uma surpresa para o senhor. 40 anos depois. É isso assim: vem aqui que eu quero mostrar para o senhor. Me levou no quarto. Quando eu cheguei no quarto, estava um homem na cama, esquelético, com uma sonda no nariz, na casa dela, com um soro no braço. Recebi um recado do hospital de que tinha que morrer em casa. Está aí. Não fala, não reconhece mais ninguém, aidético, com câncer, e para morrer em casa. E ele disse: eu esperei 40 anos que ele voltasse, bom, para ser feliz com ele. Ele voltou assim. Teve 4 mulheres depois que saiu de casa. Voltou assim. E eu perguntei: e a senhora tem raiva dele? Disse: pastor, eu tenho pena. Ela já, para vocês terem uma ideia, com 60 anos de idade, cuidando dele, que tinha 66 anos, na cama, cadavérico. E não demorou muito, ele morreu. Mas ela disse assim mesmo: a única coisa que eu lamento é que eu não posso pedir para ele se arrepender de todos os erros que ele cometeu. Eu disse: irmã, nesses 40 anos a senhora não teve vontade de casar com outro homem? Pastor, tive. Vontade a gente tem. Mas uma coisa eu sabia: eu não podia manchar o leito sagrado do casamento. Se ele quisesse manchar, era um problema dele. Mas eu, a minha história não podia mudar por causa dele. A minha história tinha que ser a mesma desde quando eu nasci. Se ele quis manchar a história dele, foi um problema dele. Eu sinto pena disso, mas eu não posso mudar a minha história por causa dele. Pecado não se justifica. Nessa noite eu quero poder dizer a cada um de vocês que você terá direito de abandonar Cristo quando você quiser. E que aprendi com essas 3 palavras, que ele sempre vai buscar, sempre vai estar procurando e esperando por você. Ore a Deus, querido irmão, querida irmã, para ter tempo de voltar. Se você voltar antes da porta da graça, ele vai estar de braços abertos para receber. Se não, o sal será insípido. E sal insípido não serve para nada. Será jogado fora. Qual tem sido a sua decisão? Eu queria convidá-lo a tomar uma decisão, porque não sei pregar sem fazer um apelo. Apesar de não chamá-los nessa noite à frente, mas eu queria tomar uma decisão para que você volte para casa com o objetivo de dizer: Senhor, essa noite eu quero dormir, mas quero dormir salvo. Se há alguma coisa na minha vida que eu sinto que poderia me tirar a salvação, por favor, eu quero, é meu querer ser livre disso. Nem que isso me traga consequências financeiras, nem que isso me traga consequências, quem sabe até de saúde, nem que isso me traga qualquer consequência, mas eu preciso do perdão e da salvação. Desculpe. Tem alguém que tem esse desejo de dormir hoje salvo? Quantos querem? Que bom. É melhor do que perguntar quantos têm certeza de estar salvo, não é verdade? Todos querem. O que Deus quer é que você exerça o seu querer e que o seu querer seja vinculado à sua vontade. Porque a vontade dele sempre vai estar de braços abertos para receber. Que Deus possa nos abençoar. E ao sairmos daqui nessa noite, que a gente entenda claramente que o que Jesus queria dizer, que o reino dos céus é para todos, mas nem todos estarão lá. E não estarão porque não querem
estar. E que Ele, como Pai maravilhoso, não vai poder fazer nada para impedir. Porque é uma questão de escolha. É uma questão de escolha. Escolhei, pois, ao Senhor, para que viva, e todos tenham a vida eterna. Amém. Vamos nos colocar em pé, todos juntos cantar o hino Vaso Novo, número 502 do nosso cenário. Vaso Novo. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Basta eu querer, Senhor amado. És oleiro e eu esse vaso. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Antes de orarmos, deixa eu dizer para vocês. Hoje eu canto com mais satisfação esse hino. Eu demorei a aceitá-lo para cantar. Logo que eu vi, eu acreditava que ele era um hino que não tinha projeto teológico. Porque na verdade, sabe o que eu pensava? Eu pensava assim: um vaso depois de queimado, ora, se foi queimado e foi quebrado, ele nunca mais se torna um vaso novo. Um vaso quebrado, por mais que você remende, é um vaso remendado, mas não é novo. E a massa do vaso, depois que quebra, ela foi queimada, ela não dá mais liga, então nunca mais se torna um vaso novo. Como é que esse vaso velho, quebrado, se torna um vaso novo? Aí descobri. É o milagre de Deus. É o milagre do Senhor Jesus. Que por mais que sua vida seja quebrantada, seja moída, seja quebrada, sabe, as mãos maravilhosas dão a liga de novo nesse barro e faz de um barro velho, quebrado, remendado, um vaso novo. Seja eu, seja você, um vaso novo. E voltemos para casa com a esperança de que Ele ainda está de braços abertos a nos esperar. Oremos. Depois da oração tenho um recadinho só para dar para vocês. Querido Deus, maravilhoso Pai, por favor, Senhor, aquebranta-nos, mói-nos, nem que sejamos pó novamente, que possamos ter uma nova liga e ligados a Ti, possamos ser moldados pelo Teu Santo Espírito. Mas queremos que Tu saibas que o nosso querer é sempre estarmos renovados por Cristo Jesus. Queremos ser hoje o que fomos no dia do nosso batismo, Senhor. Um vaso novo. Ter sempre a cada dia uma nova história.
E sairmos daqui com a certeza de que a permanência em Cristo nos garante a salvação. E se alguém aqui nessa noite pensou em sair da igreja, estar longe, por favor, saiba de que se separar agora, estará totalmente perdido. E que tu vai chamá-lo até de que alguma forma ele ouça a voz e possa voltar. Se não voltar, infelizmente, como o sal insípido é jogado fora, estarão entre aqueles que rejeitaram a tua voz e não serão salvos do dia da vinda de Cristo Jesus na glorificação, Senhor. Mas quanto a nós que estamos aqui, que todos nós e todos os nossos familiares, mesmo que aqui não estejam, sejam salvos em Cristo Jesus e que queiram salvação através de Cristo Jesus. Leva-nos em paz para os nossos lares. Cuida de cada um de nós. Te pedimos em Jesus, nosso eterno Senhor e maravilhoso Salvador. Amém. Podem sentar-se. Antes de despedir vocês, eu quero dizer uma coisa. Essa semana eu dei uma entrada num lugar especial aqui na cidade chamada Tandhof, uma coisa assim. Como é? Tandhof. Gente, eu fiquei sabendo que os jovens que vão jantar lá, é o jantar do Jampar lá? É lá que vocês vão? A minha loura não vai estar aí para ir lá com ela, ó. Vamos levar minha loura lá para São Bento do Sul. Vai ter um concílio das esposas do pastor lá. Eu não posso arranjar outra para ir? Mas eu vou ficar lá como vela de vocês. Vou atrapalhar um, atrapalhar outro, mas eu vou. O lugar lá é bonito. Estou fazendo tudo isso para dizer que o Diego está lá embaixo, para quem quiser fazer inscrição para o Jampar. Tá bom? Vamos sair daqui, fale com ele lá. Reserve sua vaga para estar conosco dia 16 à noite. Ok? Nem que eu chegue lá depois do culto aqui, mas vou estar lá. Para honra e glória de Deus. Amém. Jesus me tomou.